Fala, investidor! Sou Levi Torres e vou passar para vocês a série Alfabeto Gráfico, onde conheceremos tudo sobre estudos gráficos, os principais indicadores, padrões de preço, desenhos técnicos, entre outros. Convido vocês a se inscrever no canal e deixar o like caso gostem do conteúdo. Vamos dar andamento? Vamos lá, pessoal. Vamos começar com toda a alfabetização. Iniciamos com as vogais. Então vamos dar início aqui com a letra A. A letra A basicamente vai ser o candlestick, padrões de candlestick, aonde aprenderemos a força do candle, o porquê da nomenclatura que muitos utilizam como martelo, estrela cadente, entre outros, né? Então, doji. Então vamos entender o porquê da força do candle e o significado dele. Não somente o padrão. Esse padrão de nomenclatura aí entre martelo, estrela cadente, entre outros, a gente não vai dar o aprendizado aqui, porque eles basicamente eles não têm eles acabam criando vícios. Então vamos utilizar somente o entendimento do candle, aonde fortalecerá o seu conhecimento, e daí você põe o nome que quiser, até mesmo se quiser apelidar com o nome do seu filho, do seu cachorro, do ente querido, você faz, mas vamos entender o porquê da força e porquê da perda da força. Vamos dar início aqui. Deixa eu só colocar aqui na tela aqui os desenhos. Então vamos entender. Inicialmente vamos entender o porquê como funciona o candle. O candle basicamente ele é composto entre o corpo e a sombra. As sombras são esse pavio mais curto aqui, esses pavis que sobram do corpo, tá? Então isso daqui nada mais é do que uma tentativa de compra ou de venda, onde foi frustrada e não acabou preenchendo aquele local. De antemão, eu vou deixar aqui esclarecido que assim os padrões, esse padrão de análise de estudo gráfico em cima de padrões de candlestick, ele é mais consistente do que os demais, tá? Então eu vou falar só do candlestick e futuramente a gente vai incluir mais estudos aí, tá? Deixa eu já colocar aqui o entendimento. Aqui, ó, quando ele fecha positivo, ele tem a abertura. Vamos entender aonde é a abertura, tá? Abertura e o fechamento. A abertura, nesse caso aqui de candle positivo, ela dá início aqui, ó. Ela dá início na parte inferior, na parte de baixo. E o fechamento ele vai dar exatamente aqui na parte superior. Sempre ele vai fazer o movimento, abriu aqui embaixo e vai subir. Aqui é considerado a máxima e aqui a mínima. Então vamos escrever aqui para um fácil entendimento, né? Então aqui fica a máxima e a mínima. Todos os detalhes são importantes para um aprendizado, tá? Então não desconsiderem nenhum item que for passado aqui para vocês. Nós estamos aqui, igual eu falei, de forma gratuita, passando todo o conhecimento. Então aproveite
você não encontra um material completo assim na internet, uma série tão completa, gratuita, sem taxa alguma. Então, até a forma que eu peço de pagamento é o reconhecimento do material e, claro, se inscrever no canal caso esteja gostando e deixar o like. Então vamos dar aqui andamento. Então ficou assim, o candle ele abre nessa posição aqui, tá? O positivo, sempre na parte inferior e desloca para a parte superior, com o fechamento no corpo, a máxima ficando no pavio. Caso não tenha pavio, ela é considerada a máxima nesse ponto, caso não tenha o pavio, tá? Então, sempre o topo máximo é a máxima e o fundo mínimo é a mínima. Então vamos prosseguir aqui com o candle negativo. O candle negativo ele sempre será o inverso, tá? Ele sempre será o inverso do positivo. Então ele vai ser considerado a abertura, fechamento, a mínima, perdão, a máxima e a mínima. Contrário. Acabei trocando aqui. Então, essa ordem aqui não inverte, tá? Ela é a máxima. A máxima sempre vai ser o mais alto que ele chegou. Aqui a abertura, fechamento e a mínima. Então ele vai sempre deslocar de forma decrescente. Então no positivo ele vai sempre de baixo para cima e no negativo de cima para baixo. Vamos prosseguir aqui. Não era para tirar a tela aqui. Só um minuto. Deixa eu só para eu apagar. Então vamos para o próximo. Existem várias formas de barra no gráfico, tá? Entre elas estão as barras mais simples, né? Onde ela forma uma força menor, claro, sempre com velas, com pavis, às vezes curtos ou às vezes longos. Então isso mostra a força do movimento do candle, aonde ele pode estar mostrando ali uma exaustão, uma briga mais forte entre os compradores e vendedores. Então vamos entender aqui, de forma mais acentuada. Deixa eu pegar aqui. Nós temos a principal barra de força, no caso, ela é a barra elefante, ou Morobozu, né, igual muitos conhecem. Ela tem uma consistência bem grande referente às demais barras, tá? Então você consegue notar facilmente ela no gráfico. Ela geralmente não deixa pavio. Ela pode ser encontrada tanto na situação positiva quanto negativa, tá? Então ela apareceu no gráfico, você facilmente vai ter o entendimento dela. A gente vai até citar alguns exemplos depois, porque basicamente ela vem umas velas menores e gera essa vela maior.
Então facilmente é identificada dentro do gráfico. E ela pode ser uma barra de inicialização do movimento, ignição, né? Ou de exaustão, aonde está perdendo a força total do gráfico, do movimento. Então, em casos de topos ou fundos, elas podem demonstrar exaustão. Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos esse movimento aqui de... Deixa eu colocar aqui para ficar melhor. Nós temos esse movimento aqui de subida. Chegando aqui, ela forma uma barra elefante dessa. E já reverte o movimento. Começa a dar uma movimentação de candles negativos. Com isso, ela faz uma nova barra aqui. Então, essa daqui vai ser considerada exaustão. E dando continuidade aqui, essa seria de ignição. Então, ela chega aqui nesse movimento e começa a reverter aqui, dá andamento aqui, perde, começa a dar um... até que chega uma nova barra, que também é considerada como exaustão. Então, a gente geralmente encaixa esse estudo com o uso do volume, tá? Então, o volume ele vai ser apresentado ali posteriormente. Eu vou deixar o link também na descrição. Futuramente eu estarei gravando aí o vídeo de volume, onde vai aparecer aí. Então, vocês verifiquem, que também vai ser bem interessante para encaixar nesse estudo, tá? Então, essa parte aqui da barra elefante, nós já demos andamento. Vamos para a próxima. Então vamos verificar a força do candle, aonde ele consiste em ter as forças compradoras e vendedoras, a briga entre eles. Vamos pegar os exemplos aqui. Então nós temos a formação de candles. Vamos dar alguns exemplos de candles aqui e entender o porquê dos movimentos, tá? Então nós temos a barra elefante. Vou fazer aqui também negativo. Só colocar mais um aqui. E então, pessoal, a gente vai ter esses movimentos. Bom que a gente faz aqui ao vivo assim, no aprendizado da aula, que você pode até desenhando também para fazer o entendimento, tá? Mais consistente aí no aprendizado. Então vamos ver aqui, agora vamos fazer os pavis, né? Então nós temos essas situações. Então
Então, o positivo e o negativo, eles basicamente têm o mesmo entendimento, porém em situações diferentes, tá? Então a gente vai entender aqui agora, então, a força compradora. Ó, vou marcar aqui, vou colocar aqui. Então o C, vou botar de verde. Então teremos aqui C igual comprador. Então teremos essa situação, tá? Vamos às situações. Nesse padrão aqui, a gente tem como força predominante a força compradora. Ele tem o controle total do candle, aonde ele demonstra a força suprema aqui. Igual eu expliquei, casos podem ocorrer de exaustão. Então a gente encaixa o volume no final no próximo estudo para ter um entendimento maior. Nesse caso aqui, também a força compradora é predominante, porque ele teve a briga aqui, principalmente em fundos, tá? Em fundos a força compradora aqui ela é predominante, porque ela teve a briga aqui e acabou vencendo a parte compradora no topo, com um ganho aqui acima de 1/3 do candle. Então ele conseguiu ganhar também a briga. Nesse caso também acabou não consistindo em uma grande força também compradora. Nesse outro também nós temos esses padrões aqui também que ainda prevalecem, ó, que eles são bem parecidos também. Deixa eu colocar aqui não, aonde a força compradora ainda predomina o candle, tá? Então ela ainda prevalece aqui dentro do candle, ó. Nesses casos ainda também ele ainda tem a força predominante ali dentro do candle. Ele não pode perder. Aqui ele ainda tem, bem dizer, a metade do candle. Nesse caso aqui ele já tem ó, se a gente pegar aqui, vamos dar um exemplo aqui, ó. Ele formou aqui, ó. Ele perdeu, não tá com exatidão, tá, mas ele perdeu 1/3 do candle. Então por isso a força fica vendedora nesse caso. Então é onde entra a grande nomenclatura aí da estrela cadente, onde vai vir a força vendedora. Força vendedora ganhou. Então você vai entender aqui que nesse caso ele perdeu a briga. Então por isso aqui, ó, ele perdeu mais de 1/3 do candle. Então vamos supor, ele perdeu mais de 70% do candle, tá? Então a força vendedora aqui ela ganhou. O comprador tentou jogar aqui para cima e os vendedores empurraram, deixando essa predominância aqui vendedora, ó. Toda essa parte aqui é uma predominância vendedora, tá? Então ele não teve força para dar continuidade. Então daí entra o padrão da força vendedora. E se tratando aqui ao contrário, a gente vê o que? Aqui vem um candle de indecisão, tá? Que é o famoso doji. Então vamos nomear aqui. Então o doji é um padrão de indecisão, tanto da força compradora quanto vendedora. Então nenhum prevalece, tá?
Dependendo do local onde se encontra, ele pode demonstrar algo. Então aqui os dois vencem. Então aqui temos uma predominância vendedora. Nesse outro caso também, tá? Então ele é o contrário desse. Os compradores abriu aqui, né? Os compradores tentaram empurrar para cima e os vendedores conseguiram vencer. Nesse caso também, nesse outro, e o mesmo padrão aqui que a gente vinha seguindo aqui, ó. Então ele tem também a tentativa de vencer, que é o contrário também, tá? E não tendo consistência para força compradora, não tendo consistência para conseguir essa briga, tá? Então ele tentou, ficou bem torto aqui. Então ele tentou romper aqui também, só que os vendedores ainda conseguiram ficar com mais de um terço aqui da briga, tá? Já nesse caso aqui, nesse martelo, no caso o martelo mesmo, então quem prevaleceu? Prevaleceu a força compradora. Nos dois casos aqui a gente vê, ó, o martelo como força predominante, ó. Então aqui esse martelo ele tem a força compradora predominando, porque deixou essa barra, essa esse rabisco aqui tá para baixo, não conseguiu vencer e acabou vencendo aqui a força compradora. Nesse caso também ele tentou empurrar para baixo para fazer uma barra elefante, uma morobozu, e não conseguiu, tendo prevalecendo aqui, ó, nesse caso, a força também compradora. Então os vendedores tentaram, a abertura foi aqui, eles tentaram e não conseguiram. Então esse é o único caso de força compradora vencendo, e esse o único caso de força vendedora vencendo. Então apareceu no topo, geralmente no topo aparecendo essa barra, indiferente se for compradora ou vendedora, ela entra como estrela cadente, padrão estrela cadente, né, que muitos usam. Então no topo a prevalência você vai ser da força vendedora revertendo a situação, tanto esse quanto esse. Então daí muita gente usa essas nomenclaturas. E no fundo esse padrão e esse. Então espero ter ficado claro aqui, tá? Vamos ver agora próxima situação aqui que a gente vê também muito acontecer, tá? Então nós temos aqui alguns padrões onde prevalecem também uma troca de mão, tá? Então, para vencer uma troca de mão do candle, o que acontece? Nós temos um candle aqui positivo. Então, o candle negativo, ele para vencer essa briga, ele tem que dar continuidade aqui. Então, deixa eu colocar aqui. Nós temos essa região aqui. Se a gente fracionar o candle em 3, nós teremos exatamente aqui essas regiões. Deixa eu colocar de branco aqui pra gente. Então nós temos aqui, eu não tô com uma régua, tá, pra gente calcular certinho, mas ficou um pouco torto. Deixa eu tentar melhorar ali. Vermelho também. Então
Vamos tentar dar uma melhoradinha aqui. Tá, aqui já ficou mais próximo. Então nós temos essas situações, tá? Então no caso positivo aqui, ele vai ter que romper o candle positivo, ele abriu aqui. O negativo, ele vai ter que romper essa parte aqui, ó. O negativo vai ter que romper 1/3 dele para dar uma predominância. Então, caso ele consiga fazer um candle, nós temos um positivo e o negativo. Então, e o negativo ele vai ter que romper essa predominância. Opa, pretinho. Vai ter que romper essa predominância. Como acontece isso, Levi? Vamos ver aqui. Então nós temos um candle positivo aqui, subindo, ele vem subindo. O negativo começou a vir, então ele veio. Para ele ter a força da briga, ele tem que romper essa região aqui dos 1/3, tá? Então aqui nesse caso ele está rompendo. Se ele fechasse um pouco menor aqui, então a força compradora ainda predominaria, tá? Ah, mas ele deixou uma sombra aqui, um pavio. Isso conta? Não, não conta. Ele tem que romper, tá? Com o corpo. O corpo dele tem que romper. Então, força, nesse caso aqui, ainda é compradora. Força compradora. Nesse padrão. Já nesse outro padrão aqui, então teríamos a força que é a força vendedora, porque rompeu 1/3 do candle. Em sentido invertido, nós temos aqui o candle negativo, o positivo tentando vencer, porém não conseguiu. Então nós teremos a força vendedora ainda predominante, certo? Então, a força vendedora ainda predomina. Já nesse outro caso, nós temos a força compradora vencendo. Ela passou dos 1/3 aqui. Então ela venceu. Vamos para alguns exemplos no gráfico para esclarecer melhor e finalizarmos esse assunto, tá? Para não estender muito e acabar confundindo a mentalidade e o raciocínio até agora. Então ficou um pouco extenso o vídeo, mas eu pretendia passar todo esse conhecimento com bastante calma, bastante tranquilidade, porque o início ele é mais difícil, você acaba ofuscando muito se você tentar aprender tudo de uma vez. Então até peço para vocês tentarem pegar um assunto de cada vez, treinar, depois vai para o próximo, aos poucos. Não tentem aprender tudo de uma vez, porque é bem desgastante, tá? Então, ó, aqui nós temos o gráfico do Ibovespa, tá? Onde ele dá exemplos clássicos aqui de padrões de candlestick no diário, tá? Então vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos uma barra de continuidade, ó. Uma barra bem forte uma barra elefante. No caso aqui, ela tá dando continuidade. O candle positivo não conseguiu vencer. Ele chegou aqui somente a
um terço aqui do movimento, ele tem que ultrapassar os 2/3, tá? Para dar força. Então nesse outro aqui, ó, nós conseguimos enxergar. Esse outro candle aqui, deixa eu até apagar tudo aqui e tirar esse daqui para a gente ver. Então vamos tirar tudo aqui para ficar mais fácil a visualização. Então aqui nós temos um candle de barra elefante. Ele veio com a movimentação completa. O próximo candle tentou romper, não conseguiu. Ele rompeu somente um terço do candle. Deixou uma sombra aqui, um pavio bem longo. Foi um candle positivo, de força positiva, mostrando que está vencendo. Porém, ele não venceu o candle anterior, então você tem que fazer essa matemática. O próximo candle foi um candle negativo, porém deixando um pavio curto. Ele ainda mostra um movimento positivo aqui, ou negativo, perdão. Então ele ainda é um candle de força negativa, que está dando continuidade aqui. Mas se a gente pegar aqui o próximo candle, então vamos pegar o próximo candle aqui e ver qual foi a movimentação dele. Então esse próximo candle aqui, ele demonstrou o quê? Ele demonstra o quê? Uma força compradora vencendo a briga. Por quê? Ele ultrapassou 2/3 aqui, ó. Ele conseguiu vencer. Perdão, ele está mais embaixo aqui. Então aqui, se a gente fracionar o candle, ele dá mais ou menos aqui. Então ele está vencendo a briga. Isso demonstra o quê? Uma possível reversão aqui nesse movimento. Aqui pode ser um candle de exaustão. A gente já tem um entendimento que teve uma barra quase completa aqui, mostrando exaustão, e um candle vencedor aqui, um candle positivo vencedor. Então isso já é um movimento de reversão de tendência. Então a gente vai abrir aqui agora para ver qual é o próximo. Já rompeu o topo, então já foi um candle de reversão, ó, dando continuidade. Ó. Então isso daqui tudo candle positivo, ó, candle de força positiva. Aqui entrou um negativo que não conseguiu vencer, veio um próximo e rompeu com força. Então esse daqui já está mostrando um movimento mais forte. O próximo candle já mostrou que quem está mandando é a força positiva e deu continuidade. Então, ó, aqui já reverteu, já mostrou um candle vencedor, negativo, a força vendedora tomando a mão novamente. O positivo travando no meio, o negativo vencendo mais uma vez. O positivo venceu. Então a gente vai fazendo essa matemática esperando sinais. Ó. Então entrou uma barra mais forte, aqui uma de indecisão, porém da força positiva ainda, porque foi uma de indecisão no topo. Essa daqui eu não acabei passando para vocês, vou até mostrar aqui. Então aqui também é um padrão que a gente tem como força positiva, tá? Então se ele formar esse padrão, é força positiva. É bem parecido com aquele lá com esse, tá? Então esse é força positiva e esse é um doji, tá? Bem parecido com doji, porém ele não tem o pavio para baixo também dando continuidade aqui. Ele é um pavio somente para cima com o fechamento aqui, a abertura e o fechamento. Então é uma força ainda vendedora e aqui força compradora. Então vamos dar mais uma olhada aqui também. Então ó, a gente vai acompanhando a briga. Então aqui já foi o vendedor venceu, o comprador venceu. Então a gente vai encaixando os movimentos, tá? Com isso criando nosso conhecimento gráfico. O gráfico ele
o tempo de tela vai ser essencial para você aprender sobre tudo que a gente vem estudando. Então, é bom você focar no estudo, focar em somente uma coisa para você não acabar acumulando muito conhecimento no início, principalmente no início, aonde pode te trazer uma acumulação e você travar, não conseguir entender mais nada. Então, vamos aprendendo aos poucos, vamos com calma, não queiram engolir tudo de início, porque vai dar dor de barriga. Então, é tranquilidade e vamos dar continuidade aí no aprendizado. Caso esteja gostando, deixa o like, se inscreva aí no canal. Um abraço a todos, até mais.